Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Esdras, ou Primeiro de Esdras. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 15. Eis com sua genealogia os chefes de família que partiram comigo de Babilônia sob o reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus, que descendia de Sequenias; dos filhos de Faros, Zacarias, e com ele 150 homens inscritos no registro da família; dos filhos de Farrate-Moabe, Elioenai, filho de Zareias, e com ele 200 homens; dos filhos de Sequenias, o filho de Ezequiel, e com ele 300 homens; dos filhos de Adã, Abed, filho de Jonatã, e com ele 50 homens; dos filhos de Alão, Isaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos filhos de Safatias, Zebedias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos filhos de Joabe, Obedias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens; dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Essetã, e com ele 110 homens; dos filhos de Adonicão, os últimos, dos quais são estes os nomes: Elifelete, Jeiel e Samaías, e com eles 60 homens; dos filhos de Beguai, Utai e Zacur, e com eles 70 homens. Reuni-os perto do riacho que corre para a Ava, e ali acampamos 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes Eliezer, Ariel, Semeías, Eunatã, Jaribe, um outro Eunatã, Natã, Zacarias e Mosolão, bem como Joiaribe e Eunata, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Edo, que residia em Cáspia. Ditei-lhes as palavras que deviam dizer a Edo e a seus irmãos, os natineus, residentes em Cáspia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Sarabias, com seus filhos e irmãos em número de 18. Asabias, e com ele Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos em número de 20. E dentre os natineus que Davi e os chefes tinham entregues para o serviço dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, perto do riacho Aava, publiquei um jejum a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos haveres. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que o procuram,
mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, Sarabias e Asabias, e 10 de seus irmãos. Diante deles, pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata do peso de 100 talentos, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1000 dáricos e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como o ouro. E disse-lhes: Vós sois santos diante do Senhor. Estes utensílios são consagrados. Esta prata e este ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, Deus de vossos pais. Guardai-os com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e diante dos chefes da família de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados, para levá-los a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Aava no 12º dia do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Merimute, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Josué, e Noadias, filho de Benuí. Tudo foi contado e pesado, e ao mesmo tempo o peso total foi consignado por escrito. Os que voltavam do exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocausto ao Deus de Israel 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Os casamentos mistos. Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se conservaram afastados dos habitantes dessa terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com a dos habitantes dessas terras. E os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e sentei-me consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão ao levantar minha face para vós, meu Deus, porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados, e por causa de nossas iniquidades fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha que nos cobre mesmo nos dias de hoje. Entretanto, o Senhor, nosso Deus,
testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar a nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele concedeu-nos a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e prometendo-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, e nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos dessa terra, a qual transmitireis para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades e deixastes subsistir um resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós até nos exterminar, sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor, Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós com nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado.